Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Oriz Educacional. Meu nome é Thaís Pestana, eu trabalho na Oriz, no time de investimentos offshore. Estou aqui hoje com o Eduardo, da área de gestão patrimonial. Hoje, o nosso tema do episódio é sobre marcação de renda fixa. Edu, muito obrigada por Eu que estar aqui agradeço. conosco hoje. Eu acho que eu vou já começar com uma pergunta para você introduzir o tema. Então, o tema de marcação. Marcação nada mais é do que um método de precificação Uhum, ali do ativo que a gente uhum, alocou, certo? E sabemos que existem dois tipos, né? uhum, Você uhum. pode explicar um pouquinho mais para a gente esses dois Claro, conceitos? claro, claro. Acho que esse é exatamente esse o tema da aula hoje, né? Como que a gente vai discutir precificação em papéis de renda fixa. E só queria relembrar rapidinho dos últimos módulos que a gente tem passado aqui, alguns conceitos de renda fixa e por que que isso vai se ligar com como a marcação dos papéis é feita, tá? Então, as principais características aqui do papel é um fluxo de pagamento previsível, com juros mais principal e definindo a periodicidade que você vai receber isso semestral, anual, mensal, enfim. É uma remuneração já definida no momento da aplicação, né, do investimento em si. Então, a gente discutiu aqui já os indexadores pós, pré, os mais comuns como CDI, IPCA. Então, isso é importante também para a definição da marcação. E os investimentos que geralmente apresentam menor volatilidade comparado às ações. A ação é um preço, um ativo que varia todo dia, conforme as negociações. E a marcação e a renda fixa vai variar também. Ela tem menos volatilidade, pela classe de ativos ser um pouco mais previsível em pagamentos, ela tem menos volatilidade nisso. Mas ela tem volatilidade, sim, dependendo da forma que você olha, né? Por isso que é importante a gente diferenciar quais são os tipos de marcação aqui, tá? E a primeira, mais comum, né, acho que seguindo no próximo slide aqui, é já a marcação na curva. E o que, que é isso? Né? Uhum. Basicamente, o papel, como a gente viu, ele vai sair já emitido com uma forma de atualização. Então, ele pode ser o IPCA, o CDI, e acrescido de algum spread. Né? Normalmente, que é uma taxa normalmente que vai ser nominal, prefixada ali dentro acompanhando o indexador, mas ele já sai com essa forma de remuneração definida, e a marcação na curva é uma forma de pegar o valor desse papel no momento inicial da emissão dele e ir acrescentando esses valores de juros no papel. Então, um papel que tem um cupom de juros de 10% ao ano, ele começou a 1.000, se ele começa a 1.000, um ano depois, com 10%, ele está valendo 1.100. Então, a marcação na curva vai te mostrar exatamente isso, né? É o carrego desse papel pela taxa de remuneração original dele. Então, para isso vai reforçar muito mais aquele caráter que a gente comentou de não volatilidade, de pouca volatilidade ali Uhum. de renda fixa, né? Porque ele vai seguir aquilo, é o resultado esperado dele, se não há nenhum problema com o fluxo de pagamentos, aquele é o resultado. Então, e se você escolheu ver isso como um papel marcado na curva, no fim desse primeiro ano você vai ter lá os R$ 1.100 marcados na sua posição. Tá? Isso não significa, contudo, que esse é o valor que esse investimento foi original, no prazo original de 5 anos, por exemplo. Isso não significa, se você quiser sair no primeiro ano, que aí também voltando naquele conceito que a gente falou na primeira aula, né? Sobre o mercado de capitais e o mercado bancário. Se você tem um título emitido aqui no mercado de capitais, ele tem um prazo de vencimento definido. A empresa que emitiu, né, o devedor, ela não vai resgatar aquele papel antes do tempo. Então, você não tem um direito contra a empresa de pedir o resgate daquele papel. Você precisa ir para o mercado, para outra pessoa comprar esse papel de você. Uhum. Isso não significa, a marcação na curva, ela te dá um preço que não reflete o valor que você teria numa saída antecipada daquele papel. Então, a marcação ao mercado, já é um método de refletir isso, ela conversa basicamente com o fluxo do papel e o quanto que você deve descontar descontar esse fluxo de caixa programado numa taxa diferente para chegar no preço justo dele hoje. Então, a gente tem a principal função aqui é definir o valor real do título a qualquer momento. Então, eu tenho mudanças de juros, de Uhum. cenário de taxa de juros no mercado que vão afetar esse preço.
Se o governo, na emissão de um papel, pagava 10% de Selic, e de repente sobe para 14%, isso tem efeito direto nos meus papéis de crédito, porque agora o governo começou a pagar mais, eu deveria esperar mais remuneração também desse meu papel de crédito privado. Isso traz mais volatilidade. Acaba sendo incômodo para muitos investidores hoje, porque bom, a gente pode ter inúmeras situações que esse spread varia. Não necessariamente aconteceu alguma coisa com a empresa, mas você tem um secundário de oferta de compras e vendas desse papel que pode ter andado para algum lado, dependendo do que os agentes de mercado acham que está acontecendo. Então, se sai uma notícia ruim, por exemplo, de uma mineradora que tem uma dívida emitida no mercado, o mercado pode entender aquilo como valor, como um valor detrimental ali, ó, uma notícia ruim, essa empresa deveria começar a primeiro ela vale menos na bolsa, né, se ela for listada, e esse papel da dívida deveria me pagar mais do que pagava antes para eu aceitar correr esse risco. Então, nesse mesmo momento, assim, você tem uma taxa, que é a principal aqui, que é a taxa Ambima, que costuma definir qual que é o preço desse papel, que é baseada nas vendas no secundário. Então, olha, se for esse papel, ele vai variar diariamente, né, quando o papel tem liquidez, e essa taxa vai ser a taxa do papel naquele momento. Uhum. Então, vai ser não significa que é aquilo que você vai ter. Quando você vai de fato vender, isso vai depender de quanto estão te pagando naquele momento, mas é uma referência muito mais próxima do que é a marcação na curva, tá? Então, acho que dá um senso muito maior do qual que é o valor do seu portfólio naquele momento. Ótimo. Então, de uma forma geral, marcação na curva é um papel que você comprou, se é 10% até o vencimento, você vai ver um crescimento constante até o vencimento do papel, Exatamente. não refletindo as oscilações do mercado. Exatamente. Você vai ver, se fosse um gráfico, a gente veria uma reta, uma reta linear. E na marcação a mercado, ela vai refletir essa precificação do aquele papel, vai refletir essas oscilações do mercado. Então, no aumento de taxa de juros ou um aumento de risco daquele papel, então, um aumento de risco daquela empresa, vão ser refletidos ali naquele papel e vai ver essas oscilações. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, nós temos na marcação da curva uma vantagem de ver uma estabilidade daquele papel, mas não significa que não estamos ali com um risco de, caso o investidor queira ou precise resgatar antes, que ele possa ter ali alguma perda caso Exatamente. o cenário tenha sido alterado. Exatamente. A grande desvantagem, acho, de marcação curva, né, é que você fica com uma impressão errada do que está acontecendo naquele momento. Então, se você está contando com o valor daquele papel estar, por exemplo, no primeiro exemplo nosso aqui, 1.100 no primeiro ano, dependendo do mercado, ele pode estar valendo 1.050. E você não vai ver isso na posição. Então, na hora que você vai fazer, você precisou daquela liquidez ali antecipada. Na hora que você vai lá fazer aquela venda, você tem tudo isso na sua rentabilidade da posição de uma vez. Então, acaba sendo um conforto psicológico muitas vezes, né? Então, muitos investidores que não vendem papéis no secundário, estão fazendo uma alocação de longo prazo, a gente vê muitos investidores querendo ficar com uma marcação na curva desses papéis, justamente para não ficar vendo aquele sobe e desce ali de um papel que ele não quer vender. Sofrem acompanhando essas oscilações. Exato. Então, o ideal, se for o caso, é pensar em vencimento daquele papel. Isso. Quando o objetivo é esse, sim. Mas a gente aqui sempre vai preferir que o investidor veja o valor real dele no portfólio. É uma ferramenta que traz muita transparência para o que está acontecendo na carteira. Que é a vantagem da marcação ao mercado, a transparência como principal. E falando ali dos créditos privados, que isso é uma tendência de trazer essa transparência para esses papéis. Exatamente. Até pouco tempo atrás não era nem obrigatório. Então, isso é legal, foi um aprimoramento até de legislação que trouxe mais possibilidade para o investidor ver isso, né? Então, quando a gente gosta de acompanhar o que está acontecendo real time, essa é uma forma mais justa de ver o portfólio. E eu queria fazer uma pergunta para esclarecer
tanto a marcação na curva ou marcação a mercado, eles estão atrelados com ativos pós-fixado, pré-fixado e os híbridos, para a gente fazer essa relação. Não, fechado. Até acho que o próximo slide pode ajudar a gente a passar nisso, né? Que é a relação entre taxa e preço aqui que acontece no papel. Então, como a gente falou aqui, o fluxo de caixa daquele papel ele vai ser descontado por uma taxa que se move, né? Você vai ser a taxa de mercado, pode ser a taxa de mercado para os juros, mas a taxa do papel também, conforme o spread vai variando, conforme o risco vai variando. Então, como é um desconto de um fluxo futuro, quanto maior for essa taxa, menor vai ser o preço do papel aqui no momento zero. E aí, ao contrário, o preço e o preço. Se o preço está subindo, a taxa necessariamente cai. Então, a gente tem uma relação inversa entre preço e taxa. Sim. Isso vai valer para todos os indexadores aqui, né, quando a gente está falando de spread de crédito. O pós-fixado puro, ele tem uma diferença, ele vai ser meio que imune à mudança da taxa de mercado. Porque ele acompanha... Um 100% CDI, por exemplo, o CDI, se o CDI varia para frente, ele também varia para trás no desconto. Então, ele é imune à variação da taxa de mercado. Ele não é imune à variação do spread de crédito daquele papel. Então, você tem um banco hoje emitindo um CDB um LCA, LCI, a 100% do DI, e a situação desse banco piora, aumenta o risco, aumenta o meu spread. Esse 100% do CDI não é mais 100% do CDI no mercado secundário, vai ser 106, 110, do tamanho do problema. Isso vai variar, mas ele fica imune aí à mudança. Se o Banco Central mudar a taxa de 10 para 12, isso aqui não deveria mexer no preço do papel. E também para mostrar um pouco como isso funciona no mercado, eu trouxe um exemplo aqui, um gráfico de um papel realmente emitido ao mercado e a variação nele, a sensibilidade dessa variação do preço da mudança de spread de crédito nele no seu valor nominal. Então aqui a gente tem um papel que foi emitido a um preço unitário, né, o PU, de R$1.000 na emissão, e ele pagava lá CDI mais 0,49. Isso aqui é o papel de uma empresa de saneamento, inclusive. Tá? Então, como a gente falou na curva, se você tem, na marcação na curva, você teria esse CDI mais 0,49 diariamente crescendo no preço daquele papel. A forma da marcação de mercado já é muito diferente. Então, ela vai ter uma sensibilidade conforme a mudança desse spread, né? Esse excesso aí do 0,49. Eu vou transacionar isso no mercado, né? Eu posso comprar esse papel 0,60, posso comprar 0,40, e tem uma relação inversa. Então, à medida que desce a taxa aqui, né, que é um gráfico aqui para a esquerda, se essa taxa recuou, menos 0,50, então vai ser um CDI menos 0,01 aqui. Meu preço vai subir, o preço de quem está segurando esse papel sobe. Então, é inverso, né? Diminuir a taxa dele no mercado, aumentei o preço. Da mesma forma, a gente tem quando a gente tem um acréscimo da taxa, o spread de crédito abriu, ele piorou, você tem o preço unitário dele diminuindo. Então, nesse exemplo aqui, quando o spread sobe 0,5%, o preço cai de 1.000 para 981. Da mesma forma, quando ele cai 0,5%, o preço vai de 1.000 para 1.018. Então, o que a gente tem aqui não é uma coisa 1 para 1, né, no que você tem na variação. Né? Então, caiu 1.000% aqui nesse exemplo e ele subiu 1,88. Isso também vai ser um assunto mais para os nossos próximos módulos, mas a magnitude dessa mudança depende diretamente desse fluxo, e a gente tem uma métrica para definir o que é o prazo médio ponderado do papel, que é a duration, mas por enquanto a gente vai passar isso com mais detalhe, mas por enquanto é só saber que a magnitude dessa variação percentual vai depender da duration do papel. E ficar o conceito claro dessa relação inversa entre a taxa e o preço. Então, citando um exemplo, por exemplo, de taxa de juros, para ver se a gente fica também com mais um exemplo. Se eu comprei um papel que me paga uma taxa de 10% ao ano, e ao longo do tempo desse papel, a gente vê que o mercado mudou e a taxa de juros praticada no mercado, depois de um tempo, foi para 12%. E eu comprei um papel que me pagava 10% ao ano. Então, eu vou ter um papel que o preço dele vai cair
Porque a atratividade dele, por pagar menos do que o mercado está praticando, ela diminui. Então, o preço dele também vai cair. Exatamente. E o mesmo se for o inverso. Então, se eu cumprir um papel que me paga 10% ao ano, e a taxa do mercado praticada estiver em 8%, o preço do meu papel ele sobe porque a atratividade do meu papel também sobe porque paga mais do que o mercado está praticando naquele momento. Perfeito. Então, essa relação inversa, por exemplo, nesse caso de variação de taxa de juros do país. Exatamente. Perfeito. Então, Edu, acho que ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento mais uma vez conosco. Agradeço a todos que nos acompanharam hoje. Acompanhe os nossos próximos episódios aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até breve. Obrigado, pessoal. Até a próxima.